Neste tópico, estudaremos os conversores CACC. Os conversores CACC, ou retificadores, como o próprio nome indica, permitem obter uma tensão contínua na carga a partir de uma fonte de tensão alternada. Esses conversores podem ser classificados entre retificadores não controlados a diodos e retificadores controlados a tiristores. Estudaremos estruturas monofásicas e trifásicas desses dois tipos de retificadores neste tópico. O retificador mais simples que existe é o retificador monofásico de meia onda a diodos. Estudaremos o comportamento desse circuito associado à carga resistiva e carga indutiva, começando pelo caso da carga resistiva. Nesse caso, o princípio de funcionamento é idêntico àquele do retificador que emprega transformador tipicamente estudado em cursos de eletrônica analógica. Porém, como nesse caso o diodo é capaz de suportar elevadas tensões e elevadas correntes, sendo um diodo de potência, não é necessário o uso do transformador abaixador para tornar a tensão aplicada ao diodo compatível com suas especificações quando se utilizam diodos de sinal. Sabemos que o diodo entra em condução quando a tensão aplicada no anodo é mais positiva que aquela aplicada ao catodo. Dessa forma, tem-se que o diodo apenas conduzirá no semiciclo da tensão de alimentação CA, que vai de 0 a 2π radianos. Então, temos apenas metade da senoide de entrada aplicada à carga, o que justifica o nome dado a essa topologia. Toda a análise matemática será realizada considerando que a tensão instantânea é igual a raiz de 2 vezes o valor eficaz da tensão da rede de alimentação, sendo de ωt. O estudo de qualquer conversor estático começa com a análise das etapas de funcionamento e das formas de onda teóricas, que foram mostradas no slide anterior, e esses dois elementos permitem realizar a análise quantitativa do circuito, ou seja, obter as expressões que estão associadas ao projeto do circuito. Integrando-se a forma de onda da tensão de entrada CA de 0 a π radianos, sendo que nesse intervalo o diodo conduz, obtemos uma expressão que permite calcular a tensão média na carga, sendo igual a 0,45 vezes o valor eficaz da tensão de entrada. A corrente média na carga simplesmente é a tensão média na carga, calculada anteriormente, dividido pelo valor da resistência. O valor de pico da corrente no diodo é igual ao valor de pico da tensão de alimentação, raiz de 2 vezes o valor eficaz da tensão de entrada, dividido pela resistência. Quando o diodo está conduzindo, idealmente falando, a queda de tensão em seus terminais é nula. Quando o diodo está bloqueado, fica submetido a uma elevada tensão reversa que, nesse caso, é igual ao valor de pico da tensão de alimentação. Outro ponto importante é o cálculo da corrente eficaz no diodo ou na carga, porque dessa forma é possível calcular a potência dissipada na carga. Aplica-se aqui então a definição de valor eficaz, considerando que o diodo conduz apenas de 0 a π radianos, chegando-se a esta expressão mostrada no slide, que mostra que o valor eficaz da corrente na carga e no diodo é maior que o valor médio, porque o valor eficaz está associado às componentes contínua e alternada da forma de onda da corrente. No caso do retificador monofásico de meia onda alimentando uma carga indutiva, temos um comportamento diferente do caso anterior para a carga puramente resistiva. Sabemos que o indutor se opõe à variação instantânea da corrente nos seus terminais, ou seja, a tensão no indutor é igual ao produto da indutância e a derivada
da corrente que circula por ele em relação ao tempo. Dessa forma, quando a tensão passar do semiciclo positivo para o negativo, a tensão nos terminais do indutor também se inverterá e isso manterá o diodo conduzindo por um ângulo beta maior do que 180 graus. Esse ângulo beta, sendo maior do que 180 graus, assumirá um valor que dependerá da constante de tempo do circuito. Se L for muito maior do que R, beta tenderá a 2π radianos, ou seja, o circuito permanecerá com o diodo conduzindo por mais tempo. Por outro lado, se o indutor for muito pequeno em relação à resistência, o ângulo beta tenderá a π radianos, que é o caso da carga puramente resistiva. A análise do circuito, então, está associada à solução de uma equação diferencial, sendo que a tensão de entrada é igual à tensão no indutor mais a tensão no resistor, e assim obtém-se a expressão instantânea da corrente que circula no circuito. Temos aqui dois parâmetros importantes, o ângulo φ, associado à reatância indutiva, XL dividido por R, e o ângulo e a constante de tempo tal, que é a relação entre a indutância e a resistência e tem papel fundamental no valor que será assumido pelo ângulo beta. A solução dessa equação diferencial depende da utilização de algumas condições de contorno para a determinação daquela constante I1 de zero. Em ômega t igual a zero, ou seja, no início do semiciclo positivo da tensão de entrada, a corrente é igual a zero, justamente quando o circuito começa a funcionar. E assim conseguimos determinar a expressão para I1 de zero e, substituída na expressão instantânea da corrente, conseguimos finalmente determinar a expressão completa para a corrente na carga. Verificamos que essa corrente depende do valor eficaz da tensão de entrada, da reatância indutiva e da resistência e do ângulo φ associado justamente à reatância indutiva, além da constante de tempo do circuito, que é uma relação entre a indutância e a resistência. Outra condição de contorno importante é aquela que indica que a corrente na carga se torna nula quando ômega-t for igual a beta, justamente quando o diodo para de conduzir no ângulo de extinção. Substituindo essa condição na equação da corrente instantânea na carga, chega-se a uma outra expressão que depende de beta, φ, ômega e tal, a constante de tempo do circuito. Ou de outra forma, considerando-se que ômega tal é igual a ômega L dividido por R ou a tangente de φ, obtém-se uma forma simplificada dessa mesma expressão, que passará a depender apenas de beta e φ. Se tentarmos resolver essa equação de forma algébrica, não encontraremos solução, sendo essa uma equação transcendental. A única forma de resolvê-la é utilizando um método numérico. E empregando um método numérico, é possível encontrar uma forma gráfica para determinar o ângulo beta, sendo que esse gráfico é chamado de ábaco de Puchlowski. Mais adiante apresentaremos uma versão mais completa do ábaco de Puchlowski, mas aqui temos uma curva em que se tem o ângulo φ em função do ângulo beta. Então vamos considerar aqui de forma aleatória o ângulo φ em um dado circuito que fosse igual a 40 graus. Observando o gráfico, teríamos um ângulo beta de aproximadamente 220 graus. Vejam que essa é uma solução gráfica aproximada, mas que leva a erros muito pequenos nos cálculos realizados. A única forma de obter uma solução exata seria utilizando o método numérico, resolvendo numericamente a equação, ou ainda empregando um gráfico que tivesse uma escala pequena o suficiente para que pudéssemos encontrar de forma mais precisa o ângulo beta.
Vamos agora calcular o valor da tensão média na carga, integrando a forma de onda da tensão de entrada, não mais de 0 a π, mas sim de 0 a beta, o que resulta nessa seguinte equação, em que se constata que o valor de beta, naturalmente, tem influência no valor médio da tensão de saída como esperado. Se o ângulo beta for igual a π radianos, o caso da carga resistiva, temos o mesmo caso da expressão válida para o circuito anterior, que é 0,45 vezes o valor eficaz da tensão de entrada. Porém, se tivermos um ângulo beta igual a 360 graus, cosseno de 360 graus igual a 1, e assim teremos o valor médio da tensão na carga igual a 0. Lembramos ainda, que a carga é composta pela resistência e pela indutância. Considerando que a tensão média no indutor é aproximadamente igual a 0, então a tensão média na carga será aproximadamente igual à tensão na resistência. Como a tensão média na carga é aproximadamente igual à tensão na resistência, dividindo-se essa tensão pela resistência, conseguimos encontrar a corrente correspondente de forma aproximada. Outra forma de determinar a corrente média e a corrente eficaz na carga reside em empregar métodos gráficos associados ao mesmo conceito empregado no ábaco de Puchlowski. Então, se tentarmos integrar a corrente instantânea na carga para obter o valor médio e valor eficaz da corrente, como mostrado nessas integrais, não encontraremos soluções analíticas, sendo essas também equações transcendentais. Porém, é possível encontrar solução gráfica para essas duas equações, em que se considera que esse parâmetro IMD é igual ao produto entre a impedância, a corrente média na carga. Aqui é importante dizer que IMD não é a corrente média na carga em si, mas é um parâmetro utilizado na análise. E, da mesma forma, a corrente eficaz na carga é representada por ILEF, sendo IEF apenas um parâmetro também empregado na análise gráfica. Isso, então, resulta nessas duas curvas mostradas no gráfico abaixo, em que se tem o valor do ângulo φ variando de 0 a 90 graus, porque a reatância indutiva terá um ângulo que varia entre 0 e 90 graus. 90 graus no caso do indutor puro, ou 0 para o caso de uma resistência apenas. E, desse modo, a solução gráfica também pode ser obtida de forma simples. Vamos considerar aqui, apenas para facilitar a análise, um ângulo φ igual a 50 graus. Para um ângulo φ igual a 50 graus, o valor do parâmetro IMD será de aproximadamente 0,4 e o valor do parâmetro IEF pode ser considerado, por exemplo, 0,56, próximo a 0,6, conforme mostra o gráfico também. Naturalmente, se fosse escolhido o valor 0,57, 0,58, isso implicaria um pequeno erro, mas não significativo. Então, substituindo-se IEF e IMD nas duas expressões mostradas no canto inferior esquerdo do slide, conseguimos isolar as variáveis IL médio e IL eficaz. Uma questão importante no caso de uma carga RL é o fato da tensão se tornar instantaneamente negativa, o que é indesejável para algumas aplicações, por exemplo, como o caso de um carregamento de uma bateria a partir da rede CA. Poderíamos considerar que a bateria estaria conectada ao diodo por meio de cabos de alimentação, e esses cabos têm uma resistência e uma indutância que são valores finitos e provocariam aquele problema mostrado anteriormente. Nessas condições, então, para evitar que a tensão se torne
instantaneamente negativa, podemos adicionar um diodo chamado de diodo de roda livre. Então, qual é o papel do diodo nesse circuito? Vamos considerar a análise aqui em duas etapas de funcionamento. No semiciclo positivo, o diodo D1 é naturalmente polarizado e a corrente circula pela carga da forma que foi mostrada anteriormente. Porém, quando há a inversão da tensão de entrada, o diodo D1, que tenderia a permanecer polarizado em função da tensão no indutor, é naturalmente bloqueado porque o diodo DRL, que é o diodo de roda livre, passa a ser polarizado em seu lugar. Ou seja, a tensão no indutor muda de sinal ainda, mas quem passa a entrar em condução é o diodo DRL. Então, a corrente, na segunda etapa de funcionamento, circula por L, por R e por DRL em uma etapa que é chamada etapa de roda livre, justamente porque não há a presença da fonte de alimentação fornecendo energia para a carga. Então, essa energia armazenada no campo magnético do indutor pode ser parcialmente ou totalmente dissipada na resistência, e isso vai depender justamente da constante de tempo do circuito. Se tivermos um resistor muito grande, essa energia será dissipada rapidamente. Se o indutor for muito grande e a resistência for muito pequena, então essa energia será apenas parcialmente dissipada. Temos então aqui a definição de dois modos de condução que são conhecidos lá do estudo de conversores CCCC. A condução descontínua, que é a condição em que o ângulo beta, que é aquele em que a corrente se torna nula, acontecerá no intervalo entre π e 2π radianos, e a condução contínua, sendo essa condição aquela em que a corrente da carga nunca se anulará ao longo do período completo da tensão de entrada, CA. Se analisarmos as formas de onda e o circuito mostrados no slide anterior, chegaremos à conclusão que a tensão na carga também será composta por um único pulso, assim como no caso do retificador alimentando a carga puramente resistiva. Fazendo-se a análise de Fourier daquela forma de onda, obtém-se uma representação de uma série que apresenta um termo médio, que é a componente CC, e mais termos em frequências ômega-t, 2 ômega-t, 4 ômega-t, 6 ômega-t e assim por diante. Como essa é uma função par, existirão apenas as componentes harmônicas pares nesta forma de onda. Então, a componente contínua dessa forma de onda será calculada por 0,45 vezes o valor eficaz da tensão de entrada, e a componente alternada está associado a um somatório de diversos termos, sendo que essa série vai até o infinito, mas naturalmente nós não estendemos esse cálculo até o infinito, como foi explicado no caso do estudo de inversores no tópico anterior. Dividindo-se então a tensão pela impedância da carga, tem-se uma representação diferente para a corrente, em que o termo médio será a componente contínua da tensão dividido pela resistência, como foi mostrado anteriormente, e para cada componente harmônica associada à parcela CA, teremos uma expressão diferente. Então vejam que temos aqui uma representação das impedâncias Z1, Z2, Z4 e assim por diante. E analisando essa expressão de Zn, constata-se que N apresenta uma variação, sendo N igual a 1, 2, 4 e assim por diante. Isso existe porque a reatância indutiva apresenta valores diferentes para diferentes frequências. Então,
há um valor para 60 Hz, outro valor para 120 Hz, um valor diferente para 240 Hz e assim por diante. Deve-se, então, fazer o cálculo termo a termo, sendo que esta corrente IN aqui é um termo genérico, válido para qualquer valor de N diferente de 1. Então, para N é igual a 2, 4, 6 e assim por diante, pode-se calcular o valor correspondente da corrente harmônica para cada frequência. Como havíamos mencionado anteriormente no estudo de inversores e harmônicas, a representação de um sinal periódico pode ser obtida por meio da série de Fourier. E assim, somando-se infinitas componentes harmônicas, consegue-se representar a forma de onda da corrente na carga. Quanto maior o número de componentes, mais próximo do sinal real será a representação matemática, mas, naturalmente, esse cálculo deve se estender a um número finito de termos. Vamos analisar agora o efeito da presença de transformadores em retificadores, especificamente no caso da topologia anterior que emprega o diodo de roda livre. Primeiramente, deve-se ressaltar que o transformador pode ser usado em qualquer outra topologia para ajustar o nível de tensão entre a fonte e a carga, além de fornecer isolação galvânica, ou seja, mudança de referencial entre fonte e carga. Nesse caso específico, vamos considerar que o indutor seja muito grande, teoricamente infinito, e dessa forma a corrente na carga não apresentará ondulação, ou seja, a associação entre a resistência e a indutância podem ser consideradas como uma fonte de corrente. E além disso, que o transformador possui relação de espiras unitária apenas para facilitar a análise. Então, vamos analisar as etapas de funcionamento deste conversor. Inicialmente, no semiciclo positivo da tensão de entrada, temos uma tensão aplicada ao primário que, induzida ao secundário, permite que o diodo D1 entre em condução. Então, a corrente circula por D1 e pela carga, sendo que, nesse caso da análise, a corrente é constante, imposta pela fonte de corrente equivalente. Quando há a passagem do semiciclo positivo para o negativo, temos então a inversão da tensão no primário, que, induzida no secundário, promove o bloqueio de D1 e a polarização do diodo de roda livre. E, dessa forma, a corrente continua circulando segundo o sentido imposto pela fonte de corrente. Então, o que se constata é que a corrente no enrolamento secundário, ora é igual a I0, ora é nula. E, dessa forma, nós temos uma forma de onda que não é totalmente CA. Ela possui uma componente CA, representada por I2CA, mas também possui uma componente CC, representada por I2CC, e é metade do valor da corrente associada à fonte de corrente equivalente. Vejam que a tensão aplicada ao enrolamento primário leva à circulação de uma corrente no primário que não tem uma componente CC. Por outro lado, no caso deste retificador em particular, há um nível DC associado à circulação da corrente no enrolamento secundário. E isso é provocado justamente pela presença do diodo de roda livre. Se não tivéssemos o diodo de roda livre, essa componente CC não existiria. Aplicando-se a série de Fourier, a forma de onda da corrente no secundário do transformador, temos então a representação da corrente em termos de uma componente CC, ou seja, de um termo constante, um nível médio, e de uma componente CA, sendo que nessa componente CA existirão harmônicas ímpares. O que acontece é que essa componente CA no secundário do transformador não se reflete no primário. Por quê?
porque sendo uma grandeza CC, não há variação de fluxo magnético e dessa forma não há a indução da grandeza equivalente no primário. Então, a presença dessa componente CC é um problema para potências mais altas, porque pode levar à saturação do núcleo magnético do transformador e assim restringe-se a aplicação dessa topologia a baixas potências. Dessa forma, então, a corrente no primário é igual à corrente do secundário, consideramos na análise relação de espiras unitária, mas naturalmente se essa relação de espiras não for unitária, essas correntes serão proporcionais entre si de acordo com a relação de transformação do transformador. Vamos fazer uma análise agora da potência associada à carga e processada pelo transformador. A potência na carga é igual a tensão média na carga multiplicado pela corrente média, sendo que a tensão na carga é igual a 0,45 vezes o valor eficaz da tensão no secundário, lembrando que essa tensão na carga ainda é uma meia senoide. Quanto à potência aparente processada pelo lado primário, pela análise do circuito podemos determinar essas expressões que permitem calcular a corrente eficaz no primário e, além disso, com a relação de espiras unitário, a tensão eficaz no primário é igual à tensão eficaz no secundário. Considerando, então, que a potência aparente é o produto da tensão eficaz vezes a corrente eficaz no primário, substituindo-se as duas expressões, nessa definição, chega-se à conclusão que a potência aparente no primário é 11% maior que aquela potência processada pela carga. Realizando a mesma análise em relação ao lado secundário, consegue-se determinar a expressão que permite calcular a corrente eficaz no secundário, e assim chega-se à conclusão que a potência aparente processada do lado secundário é diferente daquela processada no primário e correspondente a 57% maior que a potência da carga. E o que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer que o transformador tem que ser projetado para uma potência 57% maior que a potência da carga que o retificador suprirá. Então, isso implica um superdimensionamento do transformador e um mau aproveitamento desse elemento. Assim, restringe-se a aplicação dessa topologia a baixas potências, ainda que seja uma estrutura bastante simples de custo reduzido. Iniciamos agora o estudo dos retificadores de onda completa a diodos, começando pela estrutura que apresenta um transformador com ponto médio, sendo que, nesse caso, o uso do transformador é obrigatório e essa estrutura também foi estudada lá nos cursos básicos de eletrônica analógica, mas para baixas potências. Então, temos uma estrutura com 2 diodos, alimentando uma carga resistiva, e um transformador com ponto médio, com um enrolamento primário e 2 enrolamentos secundários. O funcionamento do circuito é bastante simples. No semiciclo positivo, temos uma tensão aplicada ao primário, que é induzida em um dos secundários, polarizando o diodo D1, mas induzida no outro secundário também, mantendo o D2 bloqueado. Assim, a corrente na carga circula apenas por um dos diodos no semiciclo positivo. No semiciclo negativo, a tensão se inverte, não só no enrolamento primário, mas nos 2 enrolamentos secundários também. Isso provoca a polarização reversa do diodo D1 e a polarização direta do diodo D2, sendo que então a corrente de carga circula por esse último diodo.
Deve-se ressaltar que a corrente na carga não muda de sentido se nós analisarmos cuidadosamente a resistência de carga, adotando-se como ponto de referência o nó inferior. Então, vejam que a corrente é sempre positiva, o que caracteriza uma grandeza CC. Vamos analisar as formas de onda que representam o funcionamento desse circuito. Constatamos, então, que D1 conduz no semiciclo positivo, D2 conduz no semiciclo negativo, e dessa forma temos não um, mas dois pulsos da senoide de entrada aplicados à carga, justificando o nome dado a essa topologia, retificador de onda completa. Sem fazer qualquer análise matemática ainda, podemos inferir, pelo bom senso, que o valor da tensão média na carga vai ser o dobro do caso válido para o retificador de meia onda, ou seja, 0,9 vezes o valor eficaz da tensão de entrada, que nesse caso é o valor eficaz da tensão aplicada em um dos enrolamentos secundários. E isso é provado integrando-se a forma de onda de 0 a π com período de π radianos. A corrente média na carga será igual à tensão média dividido pela resistência, e o valor de pico dessa corrente será igual a valor eficaz multiplicado por raiz de 2 dividido pela resistência de carga. Constata-se, então, que no semiciclo positivo, D2 está bloqueado, então é aplicada uma tensão negativa a ele, e no semiciclo negativo, D1 está bloqueado, sendo aplicada uma tensão reversa negativa a esse elemento também. Analisando as etapas de funcionamento dessa estrutura, verifica-se que, quando um dos diodos estiver bloqueado, o outro diodo estará submetido ao dobro da tensão de pico em um dos enrolamentos secundários, sendo essa uma das desvantagens dessa estrutura, além também da obrigatoriedade do uso do transformador, sem o qual a estrutura não é capaz de operar. Em se tratando da corrente média em cada diodo, verifica-se que esse valor corresponde à metade da corrente total na carga, ou seja, apenas um dos pulsos associados à senoide. Além disso, a corrente eficaz na carga é igual à tensão eficaz em um dos enrolamentos secundários, dividido pela resistência, e pode-se provar que a tensão eficaz em um dos diodos é a tensão eficaz no enrolamento secundário dividido por raiz de 2 multiplicado pela resistência de carga. Essa estrutura também apresenta um comportamento diferente quando se substitui a carga resistiva pela carga indutiva. Verifica-se que as formas de onda da tensão e da corrente na carga não são mais iguais. Ou seja, quando se tem um indutor, novamente tem-se um elemento cuja tensão nos terminais não varia instantaneamente. A tensão na carga, como havia sido mencionado anteriormente, é composta por dois pulsos e, assim, a sua representação em termos da série de Fourier apresenta uma componente fundamental cuja frequência é o dobro da frequência da tensão de entrada, ou seja, 120 Hz para o caso de 60 Hz ou 100 Hz para o caso de 50 Hz. Isso acontece justamente porque existem dois pulsos na forma de onda da tensão aplicada à carga composta pela resistência e pela indutância. A corrente na carga é a tensão na carga dividido pela impedância, porque agora temos R mais J N ômega L. Verifica-se então que essa impedância varia para cada ordem harmônica, e assim temos um termo médio, uma componente fundamental cuja frequência é o dobro da frequência da tensão de entrada,
uma segunda harmônica cuja frequência é o dobro da frequência da fundamental, resultando em 4 ômega-t, e assim por diante. E além disso, o ângulo de fase também variará para cada ordem harmônica, porque a reatância indutiva é multiplicado pelo fator n. Para o caso específico do retificador de onda completa com transformador de ponto médio alimentando uma carga do tipo RL, em que a constante de tempo é elevada, ou seja, o indutor é muito maior do que o resistor, pode-se ignorar as harmônicas de ordem superior à fundamental, ou seja, considerando apenas a frequência de 120 Hz, né, para o caso da tensão de alimentação em 60 Hz. Assim, a corrente média na carga pode ser obtida como sendo 0,9 vezes o valor eficaz da tensão no secundário, dividido pela resistência de carga. E, como havíamos mencionado, a componente fundamental está alocada numa frequência do dobro da frequência da tensão de alimentação. E assim, pela série de Fourier, consegue-se obter a expressão instantânea correspondente à componente fundamental. O valor eficaz total da corrente, então, corresponde ao nível CC, ou seja, ao termo médio, e também à componente CA composta apenas pela frequência fundamental, sendo dada, então, por essa expressão mostrada no slide. E, da mesma forma que anteriormente foi mencionado, a corrente em um dos diodos é metade da corrente média total de carga. Essa forma de onda indica uma situação em que a indutância é muito maior que a resistência, ou seja, a corrente é isenta de harmônicas. E assim pode-se aplicar a definição de valor eficaz para calcular a corrente eficaz no diodo. E, além disso, o fator de ondulação consiste em um parâmetro que associa a componente alternada e a componente CC, ou seja, a componente média. Então, quanto maior o fator de ondulação, maior será a componente CA em relação à componente CC. E pode ser obtida pelo cálculo dessa expressão apresentada no slide. Agora, vamos analisar o comportamento do transformador na condição em que esse retificador alimenta uma carga indutiva. Adotamos novamente como pressuposto o fato da corrente na carga ser livre de ondulação, ou seja, representada por uma fonte de corrente. Verifica-se então que a corrente de carga circula no diodo D1, no semiciclo positivo da tensão de entrada, e a corrente de carga circula no diodo D2, no semiciclo negativo, sendo que essas correntes correspondem às correntes no primeiro enrolamento secundário e no segundo enrolamento secundário. Verifica-se que também a forma de onda da corrente no primário do transformador não é uma forma de onda senoidal, é uma forma de onda quadrada. Assim, é possível calcular os valores eficazes das correntes em cada enrolamento secundário no intuito de verificar o comportamento da potência processada pelo transformador no caso dessa estrutura. Realizando então a análise matemática associada ao comportamento do circuito, somando-se as potências aparentes processadas por cada um dos enrolamentos secundários, chega-se à conclusão que este tipo de retificador também apresenta um mau aproveitamento do transformador. Por quê? Porque o transformador precisa ser projetado para uma potência 57% maior do que a potência da carga. Um exemplo, para suprir uma carga de 100 watts, o transformador precisaria ser projetado para uma potência aparente de 157 VA. E como vantagem dessa estrutura, tem-se o fato de se empregar apenas 2 diodos,
Ao contrário do retificador monofásico com diodo de roda livre, não existe componente contínua circulando no secundário, então não há o risco de saturação magnética. Aumenta-se a tensão média na carga, é o dobro do caso do retificador de meia onda, e além disso, tem-se uma corrente na carga com menor distorção harmônica. Outra estrutura de retificador monofásico de onda completa é a ponte completa a diodos, sendo essa estrutura aquela mais empregada em aplicações práticas monofásicas. Nesse caso, pode-se ou não empregar o transformador na entrada, mas como se trata de uma estrutura que emprega diodos de potência, o uso do transformador não é obrigatório, como no caso do estudo de retificadores apresentado na disciplina de eletrônica analógica. Temos então 4 diodos dispostos nessa configuração chamada ponte. A fonte de alimentação CA é conectada entre os pontos médios dessa ponte e temos sempre a condução de 2 diodos cruzados. No semiciclo positivo, o potencial positivo é aplicado ao anodo do diodo D1 e o potencial negativo aplicado ao catodo do diodo D4, sendo que a corrente de carga circulará por esses dois elementos que se comportam como um curto-circuito. De forma análoga, no semiciclo negativo, tem-se um potencial positivo aplicado ao anodo de D2 e um potencial negativo aplicado ao catodo de D3, sendo que a corrente também circula pela carga nessa etapa, caracterizando assim uma forma de onda de tensão de saída que apresenta 2 pulsos. No retificador monofásico de onda completa, empregando ponte a diodos, a tensão média na carga é o dobro daquela obtida para o retificador de meia onda, assim como no caso do retificador que emprega transformador de ponto médio. Assim, a corrente média na carga vai ser igual a 0,9 vezes a tensão eficaz de entrada dividido pela resistência. Nesse caso, quando qualquer um dos diodos do circuito estiver bloqueado, a tensão reversa será igual ao valor de pico da tensão de alimentação, sendo esse valor metade daquele obtido para o retificador com transformador de ponto médio. Então essa é uma vantagem dessa estrutura, embora sejam empregados 4 diodos. E quando essa estrutura estiver alimentando uma carga RL, as mesmas etapas de funcionamento são válidas para a carga R e as formas de onda são as mesmas apresentadas para o caso do retificador com ponto médio. O uso do transformador nessa estrutura é opcional, podendo ser empregado para se obter isolação galvânica ou adaptação de níveis de tensão entre a fonte e a carga. Considerando uma carga RL em que a corrente é livre de ondulação, constata-se então que as formas de onda das correntes do primário e do secundário são quadradas. Assim, pode-se calcular o valor eficaz da corrente no secundário, que é igual à corrente na carga, e a corrente do primário dependerá naturalmente da relação de espiras. Além disso, o valor eficaz da tensão no enrolamento secundário é igual à tensão média na carga dividido por 0,9. Assim, utilizando as expressões mostradas anteriormente para calcular a potência aparente processada pelo transformador, descobre-se que essa potência corresponde a um valor 11% maior que a potência da carga. Então, se uma carga possuir potência nominal de 100 watts, o transformador deveria ser projetado para uma potência de 111 VA. Ainda não se tem um bom aproveitamento do transformador, mas ainda assim esse aproveitamento é muito melhor do que no caso do retificador de ponto médio. E assim como foi mencionado anteriormente, a análise dessa etapa de funcionamento, que na verdade é a segunda etapa, correspondente ao semiciclo negativo, mostra que tanto o D1 quanto o D4 ficam submetidos a um esforço de tensão correspondente ao valor de pico da tensão de alimentação.
Assim como um transformador trifásico pode ser entendido como a associação de 3 transformadores monofásicos, o retificador trifásico a diodos com ponto médio pode ser entendido como 3 retificadores de meia onda, um associado a cada fase, sendo que V1, V2 e V3 são as tensões nas fases A, B e C, que também podem ser representadas por VAN, VBN e VCN, sendo N o ponto de conexão comum das tensões de alimentação. Então vamos considerar que as tensões fase neutro estejam equilibradas, ou seja, com o mesmo valor eficaz e defasadas de 120 graus. Nesse caso, o diodo que conduzirá será aquele associado à tensão fase neutro que for mais positiva que as demais. Por exemplo, no intervalo que vai de 30 graus, ou seja, π sobre 6 até 150 graus, ou seja, 5π sobre 6, o diodo D1 estará em condução porque a tensão V1 ou VAN será mais positiva que as demais. Depois teremos a tensão VBN ou tensão V2, pois ela se torna mais positiva que as tensões VAN e VBN. Depois teremos a tensão V3, correspondendo à condução do diodo D3, e depois repete-se o mesmo ciclo de funcionamento dos diodos 1, 2 e 3. Constata-se então que a tensão na carga agora apresenta 3 pulsos, sendo que dessa forma a frequência da ondulação é 3 vezes maior que a frequência da tensão de alimentação. Aplicando-se então a definição de valor médio a essa forma de onda, é possível calcular a tensão média na carga. Aqui devemos ter cuidado ao efetuar o cálculo, pois podemos fazer de duas formas. A primeira e mais complicada seria integrar os pulsos correspondentes a V1, V2 e V3, somar as áreas, ou integrar um dos pulsos, por exemplo, o pulso V1, de π sobre 6 a 5π sobre 6 e multiplicar o resultado por 3, chegando então a um valor que corresponde a 1,17 vezes o valor eficaz da tensão fase neutro. A corrente total na carga, então, será a tensão média dividido pela resistência. E constata-se ainda que essa corrente média na carga se divide igualmente entre os 3 diodos, uma vez que essas tensões de alimentação são equilibradas. A corrente em um dos diodos, no retificador trifásico com ponto médio, não corresponde a um pulso completo da senoide, assim como no caso do retificador de meia onda e onda completa monofásicos. No intervalo que vai de 5π sobre 6 a 5π sobre 6, essa corrente corresponde à tensão de fase, ou de uma das fases, dividido pela resistência. Então, basta integrar essa forma de onda nesse período para encontrar o seu valor médio ou o seu valor eficaz correspondente, sendo que, ao se calcular o valor para um dos diodos, calcula-se também de forma automática para os demais, porque as tensões fase neutro estão balanceadas. Para determinar o valor da tensão reversa aplicada a um diodo, vamos considerar o circuito mostrado abaixo, em que D2 está conduzindo, funcionando como um curto, D1 e D3 estão bloqueados. Vamos então adotar a malha composta pelo diodo D2, a fonte de tensão V2, a fonte de tensão V1 e o diodo D1. Lembrando que a tensão em D2 é igual a zero, mas a tensão em D1 é diferente de zero porque ele está bloqueado. Analisamos então o diagrama fasorial composto pelas tensões V1, V2 e V3, devidamente defasadas entre si de 120 graus, e por meio da regra do paralelogramo, conseguimos calcular vetorialmente a tensão no diodo VD1. Ou seja, a tensão no diodo VD1 é igual à tensão
V2, ou seja, a tensão VBN, menos a tensão V1, ou seja, a tensão VAN. Para se fazer esse cálculo, devemos considerar a representação fasorial, ou seja, V2 está defasado de 120 graus em relação a V1 e ambos possuem um valor de pico raiz de 2 vezes V1. Fazendo-se, então, essa operação fasorial, chega-se ao resultado correspondente a raiz de 6 vezes o valor eficaz de uma das tensões fase neutro e um ângulo de fase de menos 150 graus. Então, em termos práticos, isso quer dizer que a tensão reversa em um dos diodos é 2,45 vezes maior do que a tensão fase neutra, ou seja, a tensão de uma das fases, sendo que esse valor, 2,45 vezes VO, corresponde a 2,45 vezes a tensão eficaz em uma das fases. No caso do retificador alimentando uma carga RL, podemos considerar apenas a componente CC e a componente fundamental. Constata-se que a componente fundamental localiza-se em uma frequência que é 3 vezes maior que aquela da tensão de alimentação, ignorando-se, né, as harmônicas de ordens superiores, porque possuem, na verdade, amplitudes muito baixas e assim podem ser desprezadas no cálculo. Então, constata-se que a série de Fourier, que representa a corrente de carga, é representada por um termo constante e um termo associado a seno de 3ωt menos φ3, sendo que esse ângulo φ3 pode ser representado pelo arco tangente de 3 vezes a frequência angular da tensão de alimentação, multiplicado pela indutância e dividido pela resistência. O valor eficaz da corrente na carga está associado ao valor da componente CC e também ao valor eficaz da componente CA, resultando então nessas expressões mostradas no slide. Quando o retificador trifásico com ponto médio está alimentando uma carga RL em que L é muito maior que R, ou idealmente a corrente de saída é livre de harmônicas, pode-se considerar que a corrente em um dos diodos é representada por um pulso. Assim, pode-se empregar essa forma de onda para se calcular o valor médio ou o valor eficaz. Então, se constata que a corrente eficaz no diodo será a corrente média de carga dividido por raiz de 3. E, além disso, como havia sido mencionado anteriormente, sendo a tensão na carga composta por 3 pulsos e considerando que as tensões fase neutra estejam equilibradas, é razoável afirmar que a corrente que circula em cada diodo é 1/3 da corrente total na carga. E também é possível calcular o fator de ondulação, que relaciona a componente CA e a componente CC da corrente na carga, empregando-se a expressão mostrada abaixo. Quando estudamos inversores, consideramos que o inversor de ponte completa pode ser composto por 2 inversores meia ponte. E o mesmo princípio pode ser aplicado para a concepção de um retificador trifásico de onda completa, que também recebe o nome de ponte de Gratz. Vamos considerar também que as tensões fase neutro sejam equilibradas entre si, de mesmo valor eficaz, e defasadas entre si de 120 graus. Então é possível associar 2 retificadores de ponto médio trifásicos, obtendo-se assim uma estrutura de onda completa ou de ponte completa, empregando 6 diodos, conforme mostrado no circuito. No caso do retificador trifásico de onda completa, não são as tensões fase neutro que definirão quais diodos entrarão em condução, mas sim as tensões fase-fase. Então temos um total de 6 tensões fase-fase ao longo de um período completo de 2π radianos. Vamos considerar o primeiro intervalo em que a tensão VAD
é mais positiva que as demais. Então temos um potencial positivo aplicado ao anodo de D1 e um potencial negativo aplicado ao diodo de D5, sendo que esses dois diodos conduzirão a corrente de carga. No intervalo seguinte, a tensão VAC é mais positiva que as demais. Então, teremos um potencial positivo aplicado ao anodo de D1 e um potencial negativo aplicado de D6. Essa mesma lógica pode ser empregada para a análise das demais etapas de operação, obtendo-se então uma forma de onda com 6 pulsos, ou seja, a frequência da ondulação é 6 vezes maior que a frequência da tensão de alimentação. Sem fazer qualquer tipo de análise matemática, é razoável inferir que o valor médio da tensão na carga será o dobro daquele do caso do retificador anterior. E isso pode ser provado matematicamente, integrando-se a forma de onda da tensão instantânea na carga, chegando-se a 2,34 vezes a tensão eficaz fase neutro. Como cada diodo conduz por um intervalo de 120 graus e as tensões são equilibradas, tem-se que a corrente média em cada diodo será 1/3 da corrente média total na carga. Pode-se empregar também a definição de valor eficaz para se calcular a corrente em um diodo. E, analisando-se o circuito, constata-se também que a tensão reversa em um dado diodo é 2,45 vezes o valor eficaz da tensão fase neutro, assim como no caso do retificador trifásico de ponto médio com apenas 3 diodos. Para o caso de um retificador de onda completa, alimentando uma carga RL e associado a um transformador, emprega-se na análise um transformador trifásico com conexão triângulo-estrela, ideal com relação de espiras unitária, além do fato da corrente na carga ser livre de harmônicas, sendo então obtidas as formas de onda mostradas no canto inferior direito. No lado primário, utiliza-se a conexão triângulo. Então, a corrente de linha é a diferença das correntes dos dois primários. E as demais correntes podem ser calculadas considerando defasamentos de 120 e 240 graus. Aplicando-se a definição de valor eficaz à forma de onda mostrada no slide anterior, pode-se determinar a corrente eficaz no secundário como sendo igual à raiz de 2/3 da corrente média na carga. Além disso, a tensão eficaz no secundário é igual à tensão eficaz fase neutro, que é igual à tensão média na carga dividido por 2,34. Lembrando que a tensão na carga também é uma forma de onda de 6 pulsos. Assim, pode-se determinar a potência aparente processada no secundário, chegando-se então à conclusão de que a potência aparente total é igual a
1,05 multiplicado pela potência da carga. Isso denota um melhor aproveitamento do transformador em relação às estruturas anteriores, porque esse elemento precisa ser superdimensionado em apenas 5% em relação à potência na carga. Considerando ainda uma relação de espiras unitária, a corrente no primário será igual à corrente no secundário, e assim as potências aparentes dos dois lados serão as mesmas. Logo, pode-se calcular o fator de potência da estrutura, resultando em um valor de 0,95. Nesse ponto, começamos o estudo de retificadores controlados e retomamos a utilização do tiristor como um elemento que pode ser entendido como um diodo parcialmente controlado, em que se controla o momento do disparo, mas não se controla o momento do bloqueio, a menos que se empregue circuitos de comutação forçada. Então, a análise estendida a retificadores a tiristores é o caso geral, que pode ser estendida ao caso particular do diodo, em que o ângulo de disparo será igual a 0 graus. Se nós tivéssemos o diodo no lugar do tiristor nesse circuito, a condução aconteceria de 0 a π radianos. Porém, no caso do tiristor, nós podemos escolher qualquer valor entre 0 e 180 graus para disparar o tiristor e assim obter um valor qualquer da tensão média na carga e controlar dessa forma o fluxo de potência no circuito. Nesse caso, então, dispara-se o tiristor em um ângulo de fase alfa qualquer, lembrando que só é possível dispará-lo no semiciclo positivo, e assim fazemos a mesma análise que foi apresentada para o caso do retificador a diodos. Aqui a integração acontecerá não de 0 a π, mas sim de alfa a π, e constata-se que a tensão média na carga depende do valor do cosseno do ângulo de disparo. Tanto a tensão média quanto a corrente média também e a corrente eficaz na carga. Empregando-se então a definição de valor eficaz aplicada às formas de onda mostradas, constata-se que surge o valor do ângulo alfa nas expressões e em um dos termos da corrente eficaz na carga, o ângulo alfa não está associado a uma função trigonométrica. Então, deve-se tomar cuidado ao se utilizar essas expressões, porque esse ângulo deve ser utilizado em radianos. Então, o valor do ângulo em graus tem que ser multiplicado por π e dividido por 180 para se obter a relação correspondente. O que se constata, então, no gráfico mostrado à direita é que a tensão média na carga varia de um valor máximo, que é de 0,45, normalizado em relação à tensão eficaz de entrada, até zero, quando o ângulo de disparo for igual a π radianos. Então, isso mostra, por exemplo, que a estrutura é capaz de controlar o fluxo de potência da fonte para a carga, sendo uma carga resistiva, poderia ser, por exemplo, uma lâmpada incandescente ou mesmo um ferro elétrico ou outro dispositivo de aquecimento. Neste ponto, a carga resistiva foi substituída por uma carga RL, sendo que o ângulo de disparo será alfa, um valor qualquer entre 0 e π radianos, e o ângulo de condução beta será um valor maior ou igual a 180 graus, dependendo da constante de tempo do circuito também. Então, aqui, para se calcular a tensão média na carga, deve-se integrar a forma de onda da tensão instantânea de alfa a beta. Verificamos agora, que o cálculo da tensão média na carga depende de dois parâmetros, do ângulo de disparo e do ângulo de extinção, que também será determinado pelo ábaco de Puchlowski, como será apresentado mais adiante. No caso do retificador a diodos, tínhamos apenas uma única curva para a determinação do ângulo de disparo. No caso do
retificador a tiristores, o que nós temos agora é uma família de curvas, infinitas curvas para infinitos valores do ângulo da impedância R mais J XL, variando de 0 a 90 graus. Então, nessas condições, sabendo que o ângulo de disparo é conhecido e que o cosseno do ângulo da impedância também pode ser calculado a partir dos valores de R e L, escolhemos a curva correspondente nessa família mostrada no slide, projeta-se então o valor no eixo vertical para então se determinar o valor correspondente do ângulo beta. E o mesmo princípio pode ser obtido para se calcular a corrente média na carga, sendo que, conhecendo o valor de alfa, projeta-se então o valor na curva correspondente e, novamente, na vertical encontra-se o parâmetro IMD, que por sua vez permite, a partir da expressão mostrada, determinar a corrente que circula na carga. O mesmo princípio pode ser empregado para o cálculo da corrente eficaz na carga, porque a integral associada ao valor eficaz também não pode ser resolvida de forma analítica. Então, apenas um método gráfico permite que seja possível calcular o valor desta corrente. Então, conhecendo o valor de ângulo alfa, projeta-se o valor na curva correspondente ao ângulo da impedância e assim, novamente, desloca-se o valor até o ponto correspondente no eixo vertical para se determinar o parâmetro IEF, que pode ser, então, empregado para determinar o valor efetivo da corrente eficaz de forma aproximada. Considera-se que o retificador monofásico de meia onda tiristores esteja alimentando uma bateria, representada por uma força eletromotriz E constante, em que L poderia ser considerada a indutância do cabo de conexão da bateria ao circuito. Antes do disparo do tiristor, constata-se que a tensão na carga LE é igual a E, porque não existe corrente circulando pelo indutor. A partir do momento que se dispara o tiristor com um ângulo alfa, a corrente então passa a circular pelo circuito, definida pelo indutor, e assim o tiristor é naturalmente bloqueado em um ângulo beta qualquer, que será definido naturalmente pelo tamanho da indutância. Então, a análise do circuito é bastante simples, a tensão de entrada é igual à tensão no indutor mais a tensão E, o que resulta em uma equação diferencial que pode ser resolvida de forma analítica sem maiores problemas, resultando então na expressão instantânea para a corrente na carga. Devemos então adotar uma condição de contorno, que é aquela em que ômega-t é igual a beta, a corrente será igual a zero. Logo, chegamos a uma expressão que depende dos parâmetros alfa, beta, θ1, que é o instante a partir do qual a tensão instantânea de entrada se torna maior que a força contra a eletromotriz E, o que quer dizer que não é possível disparar o tiristor para um ângulo inferior a θ1, do contrário, não haveria transferência de energia da fonte CA para a fonte CC. Essa equação também é transcendental e não pode ser resolvida de forma analítica. Então, deve-se recorrer novamente ao ábaco de Puchlowski para determinar o valor do ângulo beta a partir de alfa e θ1. Aqui temos a utilização de um diodo de roda livre para eliminar o problema indesejável associado ao fato de a tensão na carga se tornar instantaneamente negativa, o que não pode acontecer, por exemplo, com uma bateria. Então, dispara-se o tiristor em um ângulo alfa qualquer e, desta forma, quando a tensão de entrada CA se inverte, passando do semiciclo positivo para o negativo, automaticamente o tiristor
é bloqueado e o diodo de roda livre D entra em condução. Aqui novamente temos a definição de modo de condução contínua ou descontínua, dependendo se o indutor tem uma quantidade de energia grande o suficiente para manter essa corrente circulando ao longo do período completo da tensão de alimentação, ou se essa energia for totalmente dissipada na resistência de carga. Pode-se então analisar a forma de onda, aplicar então a definição de valor médio para se calcular a tensão média na carga conforme a expressão apresentada na parte inferior do slide. Em termos de retificadores monofásicos de onda completa tiristores, alimentando carga resistiva, temos 3 arranjos possíveis. Uma estrutura semi-controlada simétrica, outra estrutura semi-controlada assimétrica ou uma estrutura totalmente controlada. A estrutura semi-controlada emprega 2 tiristores apenas, sendo que o custo é menor do que aquele da estrutura totalmente controlada. Em termos das formas de onda obtidas, o comportamento é o mesmo para essas 3 estruturas, além da estrutura com ponto médio, que é análoga àquela do retificador de onda completa a diodos com transformador de ponto médio. Aqui, então, empregam-se 2 tiristores, sendo que é possível controlar tanto o pulso no semiciclo positivo quanto o pulso no semiciclo negativo. Então, consideremos um ângulo de disparo alfa para o semiciclo positivo e um ângulo de disparo alfa mais π para o semiciclo negativo, lembrando que esse disparo tem que ser simétrico para que os pulsos tenham exatamente a mesma área. Assim, aplicando-se a definição de valor médio à forma de onda da tensão ou da corrente, no caso específico da tensão, verificamos que a tensão média na carga, assim como esperado, depende do valor do ângulo de disparo. Essa tensão média na carga pode variar de um valor máximo, que é de 0,9 vezes a tensão eficaz de entrada, até 0 quando o ângulo de disparo for igual a π. Lembrando que α igual a 0 corresponde justamente a um caso particular, que é aquele do retificador a diodo. No caso do retificador monofásico de onda completa tiristores, temos um par de tiristores ou um tiristor, dependendo da estrutura, disparado no semiciclo positivo no ângulo alfa e outro tiristor disparado no semiciclo negativo no ângulo alfa mais beta. Esse ângulo beta dependerá, naturalmente, da constante de tempo do circuito, empregando-se então o conceito de valor médio à forma de onda da tensão instantânea na carga. Constata-se que esse valor médio dependerá tanto do ângulo beta, o ângulo de extinção do tiristor, quanto do ângulo alfa, o ângulo de disparo desses elementos semicondutores controlados. Resolvendo a equação que determina o comportamento do circuito, é possível obter a expressão instantânea para o cálculo da corrente na carga, em que se define o valor do ângulo φ como ângulo de impedância, ψ como sendo a constante de tempo do circuito e um parâmetro T' apenas para simplificar a exibição da expressão. Para o caso em que o ângulo beta for igual ao ângulo de disparo do tiristor do semiciclo negativo, tem-se então a chamada condição crítica, em que a corrente é nula. Então, empregando-se essa condição associada ao funcionamento em modo crítico, na expressão da corrente instantânea, chega-se a uma equação semelhante àquelas determinadas anteriormente, que também não pode ser resolvida de forma analítica. Além disso, pode-se calcular o parâmetro T' de forma particular para esse caso e simplificar a equação que emprega 2 termos em senos e um fator exponencial. Para o caso da condução crítica, tem-se uma indutância crítica e, assim, um ângulo de impedância correspondente, sendo que, então, obtém-se um caso particular que é válido apenas
dispara quando o ângulo de disparo alfa for igual ao ângulo da impedância crítica. Dessa forma, conhecendo-se o valor do ângulo de disparo alfa, é possível determinar a partir da expressão apresentada o valor de φ crítico e assim calcular a indutância que permite o funcionamento do conversor nessa condição. Empregando outra condição de contorno para o caso da equação geral, que é válida para qualquer caso, não apenas para a condição específica crítica, é possível encontrar uma solução em termos de outra expressão transcendental, que não pode ser desenvolvida analiticamente até se obter um resultado numérico, sendo que é necessário recorrer ao ábaco de Puchilowski para determinar o valor do ângulo de extinção beta a partir do conhecimento prévio do ângulo de disparo, que normalmente é dado, e do ângulo da impedância, que também está associado aos valores do indutor e do resistor. Na condução contínua ou na condição crítica, que é aquela condição em que, assim que um tiristor deixa de conduzir, o outro tiristor é disparado imediatamente, o ângulo beta é igual a alfa mais π. Substituindo-se essa expressão naquela correspondente à tensão média na carga, constata-se que essa tensão média varia apenas em função do ângulo alfa e não mais do ângulo beta. Porém, na condução descontínua, a expressão geral mostra que a tensão média na carga depende, além do valor da tensão eficaz de entrada, do ângulo alfa e do ângulo beta. E sabemos que o ângulo beta depende da condição de carga, ou seja, dependerá da constante de tempo do circuito. E, desse modo, temos a representação do comportamento da tensão média na carga em modo de condução descontínua e em modo de condução contínua. Então, antes da condução crítica, na condução descontínua, a tensão média na carga varia com a potência drenada por essa carga. Em condução contínua, essa tensão média na carga é constante. Em condução contínua, a tensão média na carga não varia com a condição de carga, mas apenas com o ângulo alfa. Então, considerando que o ângulo beta é igual a π mais alfa, podemos obter um gráfico que mostra a variação dessa tensão de acordo com o ângulo de disparo. Então, para um ângulo de disparo menor que 90 graus, a tensão média na carga é positiva, e para um ângulo de disparo maior que 90 graus, a tensão média na carga é positiva. Isso permite que a estrutura opere como retificador, com a tensão maior que zero, ou como inversor, com uma tensão menor do que zero. Esse comportamento só pode ser obtido quando se emprega uma estrutura com 4 tiristores. Quando se emprega a estrutura semi-controlada, não é possível obter uma tensão média na carga que seja negativa, apenas positiva. Então, consideramos aqui uma carga RLE, que pode ser entendida como um motor, CC, uma força contra-eletromotriz, resistência e indutância. E, dessa forma, temos dois aspectos diferentes, né, para a tensão, a forma de onda da tensão instantânea na carga, e empregando-se integrais para determinar o valor médio, pode-se provar que, no primeiro caso, para um ângulo de disparo entre 0 e 90 graus, o valor médio dessa primeira forma de onda é positivo, e, no segundo caso, com o ângulo de disparo variando de 90 graus a 180 graus, o valor médio dessa tensão é negativo. Esse modo de operação é chamado de inversor não autônomo porque depende da presença de uma fonte CA de alimentação para se obter uma tensão negativa na carga. Ao contrário dos inversores estudados nos tópicos anteriores,
que são chamados inversores autônomos. Consideremos então uma ponte completa de tiristores alimentando uma carga RLE em que a corrente é livre de ondulação, livre de harmônicas, então pode ser substituída a carga por uma fonte de corrente. Então, variando-se o ângulo de disparo, constata-se que o valor médio da tensão instantânea aplicada à carga pode ser positiva ou negativa, ou seja, o mesmo conversor pode operar como retificador e como inversor. A partir da análise do circuito anterior, podemos calcular a potência ativa e a potência reativa do circuito e constatamos que, apesar do circuito alimentar uma carga com corrente contínua, a gente viu que essa corrente na carga é livre de ondulações, é constante, a estrutura absorve potência reativa e isso vai ocorrer mesmo para cargas puramente resistivas. Quando estudamos harmônicas, verificamos que o fator de potência na presença de harmônicas não é simplesmente a defasagem entre tensão e corrente e, via de regra, o fator de potência real sempre deve ser calculado de forma genérica como a relação entre a potência ativa e a potência aparente do circuito. Nesse caso, constata-se, que o fator de potência dependerá, então, do ângulo alfa e, assim, o fator de potência real será menor do que o fator de deslocamento. Vamos analisar agora o comportamento de pontes semicontroladas, simétricas e assimétricas. No caso de carga puramente resistiva, o funcionamento é exatamente igual àquele da estrutura que emprega 4 tiristores, ou seja, teremos 2 pulsos, disparo de um tiristor no semiciclo positivo, ângulo alfa, disparo do outro tiristor no semiciclo negativo, ângulo π mais alfa. Porém, quando temos uma carga do tipo RL, o comportamento é um pouco diferente. Vamos considerar então a ponte mista A, em que se dispara o tiristor no ângulo alfa, consequentemente o diodo D2 entra em condução na primeira etapa de funcionamento. Quando a tensão no indutor inverte o seu sinal, na passagem do semiciclo positivo para o negativo, o diodo D2 é automaticamente bloqueado e o diodo D1 entra em condução. Sendo assim, a carga fica curto-circuitada por meio do tiristor T1 e do diodo D1. E a mesma coisa acontece quando se dispara o tiristor T2 no semiciclo negativo. Inicialmente, a corrente circula por D1 e T2, a energia acumulada no campo magnético do indutor, a tensão no indutor inverte o seu sinal na passagem do semiciclo negativo para o positivo, e dessa forma isso provoca a polarização do diodo D2 e bloqueio do diodo D1. A carga então fica curto-circuitada numa etapa de roda livre. Aplicando-se então a análise ao circuito, pode-se obter exatamente a mesma forma de onda mostrado para o caso da carga puramente resistiva no que se refere ao comportamento da tensão média de entrada. Então, isso mostra que a tensão média na carga não pode assumir valores médios negativos, ou seja, ela será sempre positiva e é justamente por isso que a ponte semicontrolada não funciona como inversor no caso de cargas que sejam indutivas. Constata-se que para um ângulo de disparo máximo de π radianos, a tensão média na carga será igual a zero. Então, não é possível fazer com que o
conversor opere em modo inversor, ao contrário da estrutura mostrada anteriormente, que emprega 4 tiristores. Seria o caso, por exemplo, de acionamento de um motor de indução, um motor de corrente contínua, em que se desejasse operar em 2 quadrantes, né, do plano tensão-corrente. No caso do retificador trifásico de meia onda tiristores, deve-se considerar que cada tiristor deve ser devidamente disparado quando sua respectiva tensão fase neutro for a mais positiva. Por exemplo, o tiristor T1 tem que ser disparado quando a tensão V1, VAN for mais positiva, entre 30 e 150 graus, e o mesmo princípio se aplica aos demais tiristores. Podemos considerar, então, uma mudança do referencial para a análise, sem prejuízo aos desenvolvimentos matemáticos que se seguem. Então, vamos considerar como ângulo de 0 graus o primeiro encontro entre as tensões fase neutro. Então, isso daria um deslocamento de 30 graus do encontro dos eixos. Dessa forma, o que acontece é que, para valores diferentes de ângulos de disparo, temos comportamentos diferentes para a forma de onda da tensão de saída. Ela pode ser contínua ou descontínua. Para um ângulo alfa 0 graus, temos uma tensão que é exatamente idêntica ao caso do retificador a diodos. Para um ângulo alfa de 30 graus, temos uma condição limite entre o modo de condução contínua e o modo de condução descontínua. E para um ângulo maior que 30, por exemplo, 60 graus, como mostrado no slide, existe um intervalo em que a tensão de saída é nula. Então, isso denota a condução descontínua. Logo, há diferentes expressões para o cálculo da tensão de saída, dependendo do ângulo de disparo em cada caso. Então, para a condução contínua, 1,17 VI eficaz, que seria a tensão fase neutra eficaz, cosseno de alfa. Se alfa for igual a 0, é exatamente a mesma expressão usada para o caso do retificador a diodo. Para a condução descontínua, temos outra expressão, que é essa mostrada no slide, e de forma normalizada podemos obter um gráfico da tensão média de saída dividido pela tensão eficaz fase neutro, em que se constata que esse valor varia de um valor máximo de 1,17 até um valor zero, quando o ângulo de disparo for de 150 graus. Então, isso mostra, novamente, que é possível realizar o controle do fluxo de potência da fonte para a carga. Para uma carga do tipo indutiva, então, é possível obter a operação como retificador ou como inversor para ângulos de disparo menores que 90 graus e maiores que 90 graus, respectivamente, resultando nas formas de onda mostradas no slide. Então, na primeira forma de onda, a área 1 é maior do que a área 2, então isso denota um valor médio da tensão na carga positivo. Nas formas de onda mostradas na parte inferior, a área A1 é inferior à área A2, o que denota um valor médio negativo da tensão de saída. Assim como no caso do retificador a tiristores, 2 retificadores de ponto médio podem ser conectados para se obter o retificador trifásico de onda completa, que é totalmente controlado. Então, cada par de tiristores deve ser disparado quando sua respectiva tensão fase-fase for a mais positiva que as demais. Então, isso também leva a diferentes comportamentos da tensão de saída. Para alfa é igual a 0 grau, nós temos exatamente o caso da tensão média do retificador de ponte completa a diodos. Para um ângulo alfa entre 0 e 60 graus, a condução é contínua, ou seja, não existe um intervalo nulo entre um pulso e outro. Porém, para ângulos de fase maiores que 60 graus, a condução será descontínua. Então, este gráfico mostra que o valor
da tensão média na carga pode variar de 2,34, normalizado em relação à tensão eficaz fase neutro, até 0 para um ângulo de disparo de 120 graus. E assim temos expressões diferentes para o cálculo dessa tensão média, dependendo estritamente do ângulo de disparo adotado para cada caso. Quando o retificador trifásico de onda completa tiristores é conectado a uma carga indutiva, temos então três possibilidades. Para um ângulo de disparo entre 0 e 90 graus, operação como retificador. Para um ângulo de disparo entre 90 e 180 graus, operação como inversor não autônomo. E se o ângulo de disparo for igual a exatamente 90 graus, a tensão média na carga será igual a zero. Então, no slide temos dois exemplos. Um valor de tensão média na carga positivo para um ângulo de disparo de 60 graus e outro valor de tensão média na carga de 0 grau para 0 volts para um ângulo de disparo de 90 graus. Em casos em que é necessário suprir apenas cargas resistivas, pode-se empregar três braços compostos por um tiristor e um diodo cada. Isso torna o arranjo mais simples e de custo menor do que aquele que emprega 6 tiristores. Porém, no caso de cargas indutivas e em que se deseja variar o valor médio da tensão na carga, é necessário o emprego da estrutura totalmente controlada. Então, isso resulta nesses pulsos que têm formato assimétrico, conforme mostrados no slide. Temos então a expressão resultante, que mostra que a tensão média na carga pode variar de um valor máximo de 2,34 para um ângulo de disparo de 0 graus até um valor mínimo de 0 para um ângulo de disparo de 180 graus. Vamos mostrar agora um exemplo de aplicação do ábaco de Puchlowski em sua versão completa. Consideramos aqui um retificador monofásico controlado a tiristores, alimentando uma carga RLE, sendo que a tensão de entrada é igual à tensão na resistência, mais a tensão da indutância, mais a força contra a eletromotriz Z, que é considerada constante, e isso leva à solução de uma equação diferencial da forma que foi apresentada anteriormente. Na solução, definimos um parâmetro chamado A, que é a relação entre a força contra a eletromotriz e o valor de pico da tensão de entrada. Esse parâmetro é de suma importância porque só é possível haver transferência de energia da fonte alternada para a carga RLE se o valor instantâneo da fonte de alimentação, da tensão da fonte de alimentação, for maior do que o valor da força contra a eletromotriz. Do contrário, não há corrente circulando da fonte para a carga. Então, a solução dessa equação diferencial leva a uma equação transcendental que depende de quatro parâmetros a saber: o ângulo de disparo, alfa, que é conhecido, o ângulo de extinção beta, que é aquele que desejamos determinar a partir do ábaco de Puchlowski, o cosseno de φ, sendo que φ é o ângulo da impedância R mais J XL, e A, que é a relação entre essas duas tensões, a tensão da força contra a eletromotriz e o valor de pico da tensão de alimentação. Então passamos a ter não mais uma curva, e sim uma família de curvas, ou seja, infinitas curvas, como havíamos mencionado anteriormente, quando estudamos o retificador com carga indutiva, empregando tiristor. Então, temos infinitas curvas para infinitos valores de cosseno φ. E, além disso, temos infinitas curvas para infinitos valores do parâmetro A. Então, é justamente o que mostra o ábaco de Puchlowski em sua versão completa, apresentado no lado direito do slide. Então, temos ali o valor de A de 0, 0,2, 0,4, 0,6,
0,8, podendo chegar a um máximo de 1, e partindo de cada um desses pontos, temos infinitas curvas para o valor de cosseno φ. Então, devemos utilizar os parâmetros conhecidos e obter o ponto equivalente em uma dada curva, que permita, então, obter no gráfico o valor do ângulo beta de forma naturalmente aproximada. É possível determinar o valor do ângulo beta para a condução crítica, considerando um dado número de pulsos da estrutura. Então, o retificador de um pulso seria o retificador monofásico de meia onda, retificador de 2 pulsos, retificador monofásico de onda completa, o retificador de 3 pulsos, retificador trifásico de ponto médio, e o retificador de 6 pulsos, o retificador trifásico de ponte completa, sendo ele a tiristores ou a diodos. No caso, o valor do ângulo de extinção é dado por 2π dividido por m mais α1, em que m é o número de pulsos e α1 é o ângulo de disparo, que dependerá do número de pulsos do retificador. Se for o caso do retificador de 1 ou 2 pulsos, α1 é o próprio ângulo de disparo alfa. No caso dos retificadores de 3 e 6 pulsos, deve-se somar 30 graus e 60 graus, respectivamente, porque a análise foi realizada considerando um deslocamento da origem dos eixos para facilitar a obtenção das expressões que foram apresentadas no material.